Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, número 190, Chico Firman, Assassinos por Natureza. Oliver Stone? Vamos falar de filme de Oliver Stone hoje, Thiago Faria? Não sei, talvez 190, Michel? 190. Quase 200 é um já. número cabalístico, O que a gente tá prevendo pra esse episódio comemorativo? A Cris previu, planejou que você vai fazer seus 20 filmes favoritos da vida. Ah, tá. Não, tem que ser os 200 filmes favoritos da vida. Então, como 200 vai ficar meio longo, ela Não, era sugeriu 50 de 20. cada, 50 de cada. que aí dá 200. Olha, interessante isso. Vai ser uma leitura, né, de podcast, vai cada um Fica ler. aqui vai ser só- 3 horas gravando. Vai ser tipo recitar um poema do Arnaldo Antunes, assim, a gente vai recitando cada um dos filmes e aí acaba o podcast. Exatamente, isso não precisa ter conteúdo, só os títulos, tá bom. Isso, o pulso ainda pulsa. O que há de errado com o meu coração? Thiago Faria, hoje vamos falar sobre serial killers. Pois é, o tema de hoje, porque temos um filme inspirado num dos serial killers mais célebres da América, é isso? Exatamente. Ted Bundy, o homem que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70. Então tem um filme sobre ele, uma minissérie sobre ele. E vamos aproveitar esse gancho e resgatar os grandes serial killers do cinema, certo, Chico? Certíssimo. Agora fica a dúvida. Os grandes serial killers do cinema estão nos grandes filmes sobre serial killers do cinema? Essa é uma ótima pergunta para você responder. Depois dos intervalos comerciais que nós não temos. Voltamos. Muito bem. Em breve. Aguardem depois o anúncio da Netflix. Silêncio. Silêncio. Passou o anúncio de todos os nossos patrocinadores. Brastemp, talvez, não sei. Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, o filme de hoje, dirigido por Joel Berlinger, um diretor americano de 57 anos, especializado nos documentários de crimes verdadeiros. Vocês conhecem alguma coisa da carreira dele? Ele tem mais de 50 filmes, ele acho que é mais conhecido por um documentário que ele foi indicado ao Oscar, chamado Paraíso Perdido, Assassinatos de Crianças em Robin Hood Hill. Ele tem mais de 50 documentários, Michel? Ele tem alguma O coisa... cara começou a filmar Não, com 10 anos de idade. É quase isso. Desde 94, 92, se eu não me engano, ele não parou. Que isso? Tem mais de 50 descrições como diretor no IMDb, mas tem alguma coisa de série, mas tem muita coisa. 15 sobre... longas pro cinema, 10 filmes pra TV, tem 19 séries, é um monte de coisa. Aí ele foi pro cinema pra fazer ficção e fez a continuação da Bruxa de Blair. Foi isso, né? Legal. Bom, é bom pra gente ver que não importa se você fizer 500 documentários, a sua primeira ficção pode ser uma caca, né? Ele fez isso, eu Enfim, me perdi. Fez. Ele fez, é verdade. Que coisa, né? Então, não ele gostamos também da fez- carreira dele, é isso? Ele também fez um documentário sobre Metallica, que muita gente gosta. É legal, que eu chama gosto. Some Kind of Monster. Eu gosto, acho divertido. Parece que ele é um bom documentarista, assim, eu tô aqui zoando com o coitado do Joe, mas parece que ele é um bom documentarista, o Paradise Lost, muito elogiado, eu não vi. Mas esse é o Paradise Lost 3, tá? Então, É. o dele foi indicado ao Oscar, mas é o terceiro já, dessa série Paradise Lost. Sim. Só que na ficção parece que é uma carreira um pouco discutível. A gente vai aproveitar enfim. terminando de discuti-la, né? Mas acho Sim. que sim. Acho que, pelo que você falou, se a continuação dele do Bruxa de Blair foi o primeiro filme, a gente pode questionar a capacidade. Mas vamos lá. Eu lendo entrevista com ele, porque é curioso que ele, mesmo ano, lançou tanto esse filme quanto o documentário, a minissérie documental da Netflix chamada... Peraí, um minuto. Conversas com um Assassino, The Ted Bundy Tapes. E a primeira coisa que me chama a atenção é por que sair ao mesmo tempo, né? Antes da gente falar desse nosso, falar do filme exatamente. E ele disse que foi uma baita de uma coincidência, porque ele, por ser especializado em documentários sobre crimes, chegou à mão dele o material para fazer o documentário da Netflix. E ele começou a filmar e logo depois um amigo dele envolvido na produção falou: você está sabendo que o roteiro do livro baseado no livro que a esposa do Ted Bundy, ou a namorada do Ted Bundy, escreveu, tá na lista negra dos roteiros de Hollywood que ninguém pega e tá lá rodando? Ele falou: o quê? Traz pra mim. Aí ele leu, adorou e resolveu fazer o filme. Então aí que a coisa se uniu. E a questão de lançamento foi
mercadológica, né? Já que tinha as duas coisas andando, vamos lançar tudo de uma vez só e fazer um grande planejamento. Mas eles, por exemplo, que não sabia que o filme ia ser escolhido para participar de Sundance. Então que isso ajudou a impulsionar o filme. Mas ele passou em Sundance esse ano? Passou em Sundance esse ano. Entendi. Exatamente. E os dois, nos Estados Unidos, estrearam na Netflix, tanto a ficção quanto o documentário. Isso. Bem Eu lembrado. acho um pouco over, mas tudo bem. Né? É bonito, charmoso, a história do estudante de direito condenado à cadeira elétrica pelo assassinato de 30 mulheres. Ted Bundy, Zac Efron. o serial killer que aterrorizou os Estados Unidos nos anos 70 enquanto despertava paixões pelas mulheres. Nas mulheres, Thiago Faria. Que capacidade, né? Pois é, né? Que coisa. Que coisa era os anos 70, né? Pois é, algo que ocorreu ali na mesma época em que o Fred Mercury estava no Queen, o Elton John estava começando a carreira. A gente tá bem ambientado com esse período, Todo né? O mundo- Bob Dylan fazendo lá os shows dele, tudo A na mesma época. turnezinha. Efervescência, né? Dos anos 70. Pois é. E aí, Thiago, o que você achou de Ted Bundy, a irresistível face do mal? Então, eu tinha visto um episódio do documentário e achei interessante, mas nada demais. A Netflix tem muito documentário de crime e a história do Ted Bundy eu já conhecia por alto, mas nada que tenha me atraído a ficar, sei lá, 4 horas rememorando o que o Ted Bundy fez. O documentário eu não achei grande coisa, não. O filme eu acho que o Joe Bellinger não é um grande diretor, então eu não vi ali um grande filme, bem dirigido, enfim. Parece que ele, quando vai fazer ficção, ele acaba apelando pro que é mais fácil, né, o lugar comum, então não tem nada muito especial na maneira como ele filma. Mas eu gostei da ideia do filme de mostrar a trajetória do Ted Bundy pelo ponto de vista da mulher com quem ele viveu por muito tempo. Porque isso tira o filme do que seria um típico thriller de serial killer, mostrando o assassino matando várias pessoas e a polícia no encalço dele. Então o filme tentou algo diferente e isso eu achei curioso. Ele tem alguns problemas, mas a ideia em si eu já acho que foge um pouco do comum. E você, Chico? Eu acho que a ideia o ponto de vista é interessante, né? Abordar esse ponto de vista, mas eu acho que ele falha um pouco no que se pretende um filme de serial killer. Eu acho que ele entra muito pouco na mente do criminoso mesmo, em mostrar como funciona aquilo, como é que, sabe, ele, sei lá, por que é que ele age daquela maneira, como é que ele planeja as coisas. Eu acho que isso o filme realmente passa ao largo. Por um lado é interessante realmente ver outro ponto de vista, mas por outro é meio, sei lá, jogar pra galera e não entregar, entendeu? Mas aí eu acho que ele ficou pelo meio do caminho. Eu acho... também tive a primeira impressão foi essa de achar interessante partir da visão de um outro personagem sobre o criminoso, digamos assim. Mas eu acho que chega num ponto em que o filme ele quase fica vislumbrado pela personagem tão midiática e tão... tenta colocar como charmosa do personagem, a ponto dele abandonar, inclusive, a ideia de perseguir o filme, de mostrar a visão da mulher do filme. Chega num ponto que vira um drama de tribunal com um cara que é um showman na frente das câmeras. E eu acho que isso vai totalmente ao contrário do que o filme estava pregando no começo e a qualquer coisa relacionada a um filme de serial killer, porque você recebe os fatos, mas você nunca entra realmente, um pouco o que o Chico falou, você nunca entra realmente no mundo do serial killer. Parece que é um filme de tribunal com um advogado maluco que é um assassino em série. Então... E eu acho que ele frustra quem tá assistindo, porque assim, por mais que você já tenha informações sobre o Ted Bundy, o quanto ele foi famoso, o quanto os julgamentos dele foram pra TV e tal, eu acho que você quer ver um pouco da investigação, sabe, descobrir junto com quem tiver, no ponto de vista de quem tiver fazendo o filme, como ele processava, qual era o processo da loucura dele.
Mas eu acho que o filme, ele meio que diz assim, vou fazer um negócio mais alternativo e deixa isso bem pra lá. Então, se a gente não soubesse se a história não fosse tão famosa e tal, eu ia ter dúvidas no final. Será que ele realmente era culpado, sabe? Eu acho que isso ficou passa muito ao largo. Uma coisa que eu achei bem interessante no filme, eu acho que o Zac Efron tá bem esforçado no filme. Não acho que ele tá incrível, mas eu acho que ele tem umas cenas muito boas. Me surpreendeu. Se bem que eu olho pra cara dele e eu vejo aqueles High School Musical, então não adianta nada muito. É isso, Thiago. Mas então, só uma pergunta, então, provocação pra vocês. Vocês queriam ver o filme típico de serial killer? Não. Vocês queriam um não. filme mostrando o cara matando as mulheres, 30 mulheres, e a polícia atrás dele desvendando o caso, e ele fugindo da cadeia. Eu queria que mostrasse, eu queria que tivesse um momento ali. Um momento de quê? Um momento de descoberta. Um momento sangue. Não tem momento. Um momento aqui agora. Não tem momento. Eu queria que o filme não se esforçasse em não criar sentimentos negativos do público com relação ao personagem. Como o filme assim? tá mais preocupado em criar sentimentos positivos. Não E, acho. Eu não e as achei pessoas também, criarem não. uma identidade positiva, porque Tá, ele é então simpático, tá. bonito, charmoso. Eu vou só tentar. Tá Porque vindo um 7 aí, hein? eu tô buscando 7. Vamos batalhar esse 7. Enfim, eu não achei um grande filme, mas. Enfim, o que eu gostei no filme, e eu acho que é interessante quando você busca esse olhar de uma personagem que conviveu com o Ted Bundy como. Era uma namorada dele, não sei se chegou a ser esposa, acho que Eles não. moraram juntos, só não moraram casaram, juntos mas eles por um moraram tempo juntos, e ela conheceu. Hoje em dia chama-se casar. Pois é, ela conheceu um homem que não é aquele que acabou se tornando famoso, como o serial killer que matou, acho que mais de 100 mulheres, né, que acham que ele matou. Ele confessou 30 crimes, mas acho que foram mais de 100 mas acho mulheres. que é muito mais. E sequestrava, estuprava, decapitava, enfim, um monstro, né? E essa mulher que conviveu com ele e conhecia um homem amoroso, enfim, bem-humorado, do ponto de vista dela, né? O filme está sempre colocando essa questão do ponto de vista de uma maneira muito forte. Então, você passa a refletir sobre outras questões que não são necessariamente qual é a origem do mal e qual é a personalidade do personagem, mas sim o que leva você a se atrair por aquele homem e por que aquele homem conquistou tanta gente. Isso eu acho interessante no filme. E quando ele escala o Zac Efron para fazer esse personagem que é muito carismático, parece que ele está querendo fazer uma conexão com o mundo em que a gente vive hoje, né? Uhum. Que o Zac Efron é um ator que fez sucesso por causa do carisma dele. Ele não é um grande ator, não é um cantor, nada. Ele é uma pessoa muito carismática. Pode dizer que ele é bonito, tem gente que considera bonito, enfim, mas tem algo ali, um elemento que você não consegue explicar que atrai muita gente. Eu acho que o Ted Bundy tinha isso também. Parecido, sim, com certeza. Então, acho que o filme acaba querendo discutir mais essa questão do carisma sendo um imã que atrai as pessoas a esse personagem do que querendo entrar na mente do psicopata ou querendo mostrar os crimes que ele cometeu. Eu gosto da discussão, acho boa. Eu queria ter visto um filme melhor sobre essa discussão, mas acabei me surpreendendo com um filme de serial killer, de um assassino que matou tanta gente, que o filme não mostra nada, não tem um crime, né, no filme. Eu achei interessante. Tem um. Tem, mas eu não queria entregar os spoilers. Mas... Mas é isso, eu acho que ele tem parte dessa ideia, eu acho essa ideia curiosa, mas pra mim ele abandona essa ideia, sei lá, na metade ou um terço do filme. E aí a personagem da onde nós estávamos tendo a visão desse criminoso se torna uma coadjuvante que aparece de vez em quando vendo as coisas pela TV, muito raramente. Então tem umas 4, 5 cenas na segunda metade. E o filme se torna ele na cadeia, ele fugindo, ele aparecendo nas mídias, ele se defendendo, ele fazendo um relacionamento com o juiz. Vira ele. E aí a ideia inicial dessa coisa meio pura, dessa coisa meio duvidosa, de que como assim esse cara tão bom, amoroso, aqui em casa, com um filho que nem é filho ou filha que eu esqueci? É filha. É filha dela, né? Com a filha que nem é dele e ele trata com tanto carinho e tudo mais. Como assim ele fez tantos crimes e é um cara tão maldoso? E ele
tá mais aparecendo na segunda metade um fanfarrão que tá ali fazendo graça como maneira de tentar se safar de uma coisa que cada vez mais se prova ser impossível de se safar. Mas aparentemente foi isso. Pelo menos o que eu vi no documentário foi totalmente isso. isso. Mas Ele era uma pessoa que jogava com a mídia porque, enfim, virou uma celebridade. Sim, sim. Mas uma coisa é você pegar o documentário e mostrar as imagens do tribunal. Outra coisa é o filme, a segunda metade dele, virar só isso. Sendo que tem todo esse prisma que ele estava inicialmente abordando, ou outros prismas, como o Chico falou, talvez dos crimes. Quer dizer, ele acaba se tornando um personagem simpático, amistoso, ao mesmo tempo meio louco, que atrai muitas mulheres e atrai até sentimentos bonzinhos. Não vou dizer que você torce a favor dele, mas tipo, você simpatiza até com ele. Porque Mas te incomodou isso? Me incomodou. Me incomodou não por não mostrar os crimes, mas por isso, quer dizer, a partir do momento que o filme vira ele, o central dele, aí pra mim tinha que mostrar o lado positivo e negativo, essa bipolaridade dele. E não, fica só no lado midiático. Então isso me incomoda. Ele é simpático até dentro da prisão. É que eu acho que o filme cria uma estrutura de roteiro que tenta nos surpreender com um personagem que a gente já conhece. Sim, então total. ele vai escondendo fatos e mostra aos poucos. Porque o filme quer nos colocar na pele da mulher dele, de alguém que não conhecia tudo sobre ele, esse lado mais cruel e macabro dele, e que vai descobrindo aos poucos. E é curioso fazer isso com um personagem tão conhecido, mas o filme tenta fazer a estrutura do roteiro. Então, aos poucos você vai realmente conhecendo o que é aquele personagem, até chegar num clímax do filme que você descobre realmente quem ele é, e o filme pretende nos chocar com um momento específico da trama. É uma estrutura de roteiro, eu acho até bem esquemático nesse ponto. Não acho que seja tão inteligente, porque ele quer fazer, enfim, quer nos surpreender de uma maneira espertinha e tudo mais. Só que eu acho mais interessante, porque ele primeiro nos seduz com esse personagem que é muito simpático, que é o Zac Efron, né? Sim. É engraçadinho. E depois ele aos poucos vai mostrando que é um personagem totalmente perturbado. E aí ele joga essa questão de volta pra gente. Por que a gente gostou dele? Assim, por que a gente gosta de alguém que hoje, enfim, jogando pra nossa realidade hoje, por que a gente gosta de alguém hoje que a gente vê no Instagram e só a gente gosta porque a pessoa tem carisma? Por que a gente tá gostando? A gente não conhece a pessoa, não sabe o que ela fez, não sabe quem ela é, não sabe se ela já cometeu algum crime, mas a gente gosta. Não sabe quem é figura fora. A gente fora gosta do que porque é representado. gosta, né? Sim. Então acho que o filme, pra mim, ele trouxe essa questão do por que a gente se atrai tanto por pessoas simplesmente porque são carismáticas. Essa discussão eu acho boa. Gostei muito do que você falou, não concordo com nada. Quer dizer, mentira. Eu acho que ele realmente tem essa intenção. É pra concordar. Eu acho que ele realmente tem essa intenção. Mas eu acho que ele fica muito numa coisa muito empírica. Eu acho que ele tenta tanto mostrar esse outro lado, ir para esse outro lado, que ele esquece de, sei lá, de entender a personalidade a personalidade do personagem. Mas é isso, né? Eu acho que ele não vai muito a fundo do personagem. Eu não sei se essa virada, ele é muito perturbado, é tão grande assim. Eu acho que é mais pra esse lado que o Michel falou, de ele virar, ele mostrar, nossa, o cara domina a mídia, ele tem a performance no tribunal e tal. Mas assim, eu queria entender mais o personagem, sabe? Pra mim ele ficou raso nisso. Eu acho que enfim, enquanto espectador eu me frustrei tanto nessa coisa mais básica de serial killer, de entender aquilo ali. Não precisava ter mostrado toda a carreira dele, sabe? Mas eu acho que podia ter, sei lá, costurado o filme com isso um pouco em alguns momentos. E eu acho que o roteiro, ele fica tentando, sei lá, se basear em plot twistzinhos que eu acho meio bobos, por exemplo. Até na apresentação dos atores. Quando aparece o John Malkovich, é assim, olha o John Malkovich, entendeu? Olha o Jim Parsons, entendeu? Eu não acho que sei lá, que ele consegue articular direito
essa história. Pra mim, eu saí sem saber nada do personagem. É porque Tive que ler. É porque o diretor é muito fraco, coitado. É o que eu dizia. Toda essa parte da ficção do filme é muito... É simplória mesmo. Simplória. Eu acho O John Malkovich eu acho que tá péssimo no filme. Nossa, é overacting, caricato, né? Ele nossa. faz o personagem do juiz que... Mas o E ele John quer roubar a Malkovich, cena do filme inteiro. né? John Malkovich e overacting, É, praticamente... enfim, é a mesma coisa. Mesma sinônimo, coisa. O juiz verdadeiro é muito mais interessante. Às vezes cabe no overacting, mas... Eu acho que vai uma coisa pra complementar esse ponto que vocês estão levantando é que o diretor em entrevistas diz que quis fazer o filme, não o documentário, a ficção, para mostrar para essa nova geração quem foi Ted Bundy, porque ele quando conversou com o Zac Efron não sabia, ou sabia muito por cima, ele falou, tá vendo? Essa geração não conhece esse personagem não pode ser esquecido. Continua sem conhecer. E eu agora. acho bom, Aí, porque que eu acho acontece? legal ele ter usado o Zac Efron pra fazer. Não, eu acho que foi um também, lado ali. Teve uma sacada quase cruel do diretor de Total, usar né? o Zac Efron. O Zac Efron produz o filme, então também foi uma ideia dele. Mas o ponto são os plot twists, porque a partir do momento que ele cria esses plot twists, ele tá querendo dizer o seguinte: eu tô fazendo um filme para um público que não sabe que ele é um serial killer, não tem ideia o que aconteceu com esse personagem, então eu vou encher de surpresinhas, porque esse público vai ficar fascinado pelas surpresinhas que eu estou criando. Mas não é interessante? Zero. Então, é que eu entendo. Tá aí o meu problema com esse filme, que eu acho que é um filme que não é muito bom como cinema, e por tudo isso que a gente tá falando, um filme que é construído de um jeito quase banal, Mas é só que a ideia eu gosto. Não. Essa ideia eu gosto, de pegar o Zac Efron, levar pra esse personagem e apresentar pro público do Zac Efron a história de um serial killer totalmente carismático e que constrói toda a trajetória dele por causa de um carisma que não tem nada dentro, eu acho uma bela sacada. Mas um filme, aí o filme ser bom ou não, tem outros elementos que não me agradam. Mas eu não sei se me agradaria se fosse um filme convencional de serial killer, Não, mostrando sem o serial dúvida, killer matando as garotinhas e sendo perseguido Que e bom batendo que não- a cabeça na parede. Que bom que não é uma biografia padrão, banal, que nós estamos acostumados a eu ver. prefiro. E ainda acho que é um filme que vende um título... Não, que o título vende um filme que você não encontra nunca, né? Mas aí o título em O título em português, inglês, né? Ah, que bom. é Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Que Pois é é. extremamente perverso, que é chocantemente do mal e vil. Mas é porque Mano. vocês vão entender isso assistindo ao filme. Sim. Michel, você assistiu ao documentário? Eu ia falar um pouco mais do documentário, porque... Você viu inteiro ou não? Eu vi só o Só o primeiro primeiro episódio. Você viu todo? Eu vi todo, eu passei o meu fim de semana 6 horas assistindo a vida de Ted Bundy, entre minissérie documental e o filme. E não foi das coisas mais agradáveis, porque ver 6 horas de um cara que matou mais de 30 mulheres não é tão empolgante assim. Mas o que eu acho mais interessante no documentário, falando um pouco dele, bom, ele é formado das fitas gravadas com 2 jornalistas que entrevistaram ele quando ele já estava condenado como é que eu vou dizer, prestes a cumprir a sentença de morte. E ele até aquele momento ainda não tinha assumido as autorias, e ele vai contando a vida dele, a história dele, e em algum momento um dos jornalistas consegue fazer com que ele conte detalhes de crimes na terceira pessoa. Ele cria uma pessoa que não é ele, e ali ele começa meio que a assumir, e depois mais pra frente ele vai realmente perante sei lá, a lei, vai assumir o atentado, a autoria dos crimes. E até porque, como você já conhece a história, e aí o filme também pega muito de imagens documentais do que você tinha acabado de ver na ficção e faz essa comparação, meio como o O.J. Simpson, assim como quem viu a série e depois viu o documentário também. E eu acho a história levemente até fascinante de como ele vai criando essa persona que vai narrando os crimes que ele mesmo cometeu, como se ele não tivesse assumindo, e como se ele fosse quase que um estudioso, meio Hannibal Lecter no primeiro filme, que ele vai lá ajudar com a sua experiência de criminoso, como solucionar crimes. Ele acaba meio que criando essa persona, e isso acaba se tornando bem intrigante, de ele contar detalhes que batem com crimes, e ele está ali falando que ele está apenas inventando, que não é a persona. E
por mais que também não tenha investigação policial, nada relacionado a um filme de serial killer, é curioso, pra quem viu Mindhunter também, é curioso entender um pouco, ou acompanhar um pouco a mente doentia de uma pessoa assim. Então, eu acho que o documentário é bem mais interessante do que o filme e foi me mantendo interessado ali. As 4 horas, depois do segundo episódio, foi melhorando e foi me mantendo bem 4 ou intrigado. 6? São 4 no total, né? 2 do filme, tá. né? Mas o Entendi. documentário tem... são Entendi, 4 episódios de 1 entendi. hora, aproximadamente. Uhum. Então, foi meio que complementar. Então, no final das contas, acabou complementando, que aí você vai vendo outras coisas, outras maneiras, e até algumas cenas que você viu filmadas ali no lado documental, como, por exemplo, os embates entre ele e o juiz, a cena em que ele é usado de bode expiatório, não, é usado como uma força midiática pro xerife se apresentar, que ele rasga, tudo mais. Então, tem momentos... Aquilo é encenado. Não, mas é verídico. Ah, é? É. Porque me pareceu tão encenado Pois é. no filme. Tão encenado mesmo, assim, como se A tivesse cena uma não- coisa... A cena talvez não tenha ficado tão bem feita, mas Aham. aquilo ali realmente acontece. Assim como Entendi. no Joe Simpson, a questão da luva, e você vai comparando, tem muito disso. Então, acaba sendo bem complementar, assim. E eu gostei bastante do documentário. Eu teria ficado satisfeito só com o documentário. Mas a ficção tem esse ponto interessante de mostrar a visão. Então, juntando da mulher. documentário e ficção, nota 10 para o Ted Bundy. 10 dividido por 2, é isso? Aí dá 5. Alguma coisa mais ou vamos pro Metavaranda, senhores? Eu acho que vamos para a varanda, senhores. Tiago, pode começar. Então, como eu disse, eu não gostei muito do filme, eu gosto da proposta do filme, eu acho que renderia um filme melhor se tivesse um diretor bom fazendo. O Joe Bellinger, dá pra ver que ele é um documentarista que faz ficção de um jeito um pouco desleixado, eu acho. Ele não tem um cuidado ali com o que ele tá fazendo, é tudo muito no automático quase. Isso me incomoda, porque eu quero ver um bom filme também, não só uma ideia interessante que me interessa sendo filmada. Então, seria algo como um 5,5, mas eu recomendo que seja visto. E eu acho que é um filme mais feito para adolescentes do que para pessoas da nossa idade, porque ele joga com essa expectativa de alguém que está querendo ver um filme do Zac Efron. E não é o nosso caso, né? A gente até nem deve estar com vontade de ver um filme do Zac Efron, mas será que eu vi que quer ver o filme do Zac Efron ainda? então, Tem, eu vi tem. que teve uma polêmica grande quando o filme estreou na Netflix, porque muitas garotinhas ficaram encantadas pelo personagem, né, do serial killer e isso repercutiu muito nos Estados Unidos, porque imagina, um lançamento Netflix, então muita gente viu, não é um filme alternativo que ninguém viu. E um filme com Zac Efron, então eu acho que o diretor conseguiu cumprir exatamente a missão dele. Parabéns, Joe Bellinger, que é mostrar que um personagem muito carismático ainda traria esse poder de encantamento, mesmo você sabendo que o cara é um serial killer. E no caso, as pessoas sabiam que o cara era um serial killer. Ele já tinha sido preso, já tinha fugido da prisão, tinha sido julgado e mesmo assim existia um fascínio enorme por ele. Não, tem algum. Em um dos tribunais tem algumas entrevistas com mulheres que estão lá assistindo, mulheres jovens, e elas estão ali falando, apaixonadas por ele, quer casar com ele e tudo mais, e no julgamento dele, sem nunca ter conhecido ele, assim, não conhece, não tem amizade com ele, só foi lá pela figura, pelo que ele tá ali na mídia. Algumas dessas entrevistas estão ficcionalizadas no filme, né, no longa. É interessante. Digo que vou dar 4,5, e você? Eu também. Com isso, ele ficou com 48 no Metavaranda, ele se agarrou na janela, mas caiu. Mas Caiu. a gente pisou. Pisou. A gente fez como é o nome do irmão do... Esqueci até o nome do pai do Rei Leão lá. Enfim. Não vou saber o nome. Mustafa. O Jafar, ele fez, a gente fez o Mustafa. Jafar. Mustafa. Não é Mustafa, não. Não é? Scar. Não. Scar. Scar é Scar. o vilão, Scar. Ele tá super ótimo. Ele caiu em cima do leão, é isso? Ele caiu em cima do leão, coitado. Mufasa.
Mufasa, Nossa, isso. ninguém sabe aqui. Mufasa, mas a Só gente, que o Thiago mas a lembrou. gente fez o Scar, que a gente pisou lá, Mufasa é o pai. É o pai. Mufasa caiu. A gente tá já, como se diz, esculhambando de novo o pessoal que já tirou sarro da gente. A gente já foi É. criticado pelo Rei Leão e a gente quer voltar a essa A ser crítica. criticado. Lembrando que, É. só Sabe fazendo dos uma personagens. interferência no tema, mas o Rei Leão já fez 9 milhões de espectadores no Brasil. Olha só, É um- quantas semanas? 2 ou É 3? uma goleada, né? É, Acho que então, 2 olha aí. semanas. É uma goleada. Não, ele fez muitos nos Estados Unidos também, ele já passou a bilheteria de Aladdin. Mas imagina, no Brasil, qual é o filme brasileiro com maior bilheteria? Deve ter 11 milhões, 12 milhões. história, né? Da Sim. história. Então, o Da Rei Leão já história fez 9 em não 2 tem nem semanas. 12, eu acho. Então, Vamos partir então para um assunto mais leve. Filmes sobre serial killers. Bom, quem viu Mindhunter talvez saiba que... Como é que chama Mindhunter? Depois, Caçador de Mentes, é isso? acho que sim. Acho que sim, depois eles colocaram em português o título, né? O termo serial killer surgiu nos anos 70, foi um agente da FBI que pesquisando sobre esse tipo de assassinos que matavam em série, acabou cunhando esse termo que pegou. Ô Chico, você acha que... O que você acha de meio que esse fascínio que o público e o cinema têm por serial killers? Eu acho que é mais que o público. Eu acho que vem do americano, na verdade. O americano tem um fascínio muito grande e os programas policiais americanos alimentaram isso durante muitas décadas, né? Dos anos 70 para cá. Acho que teve muito programa policial, até aqueles 10 mais procurados da FBI e tal, não sei o que lá. Então acho que isso fez que existisse um certo culto ao serial killer. Mas essa figura do serial killer, ela já chama muita atenção há muito tempo, né, na verdade. A gente tem o nosso querido Jack, o Estripador, né, desde 1800 e tanto já assombrando Londres. E no cinema, desde que o cinema começou, assim, os primeiros anos, já tinha filmes sobre o tema, né? Por exemplo, um dos primeiros, não sei se é dos primeiros, eu nem pesquisei isso, mas um filme de 1919, 20 na verdade, sobre isso é O Gabinete do Dr. Caligari, é um filme sobre um cara que sai matando as pessoas também. A gente tem o M, o Vampiro do Düsseldorf, que é um filme realmente sobre um assassino. Isso fora dos Estados Unidos, e desde assim, dos anos 60, 70 para cá, muitas produções e muitos filmes que estão nas listas de grandes filmes do mundo. Psicose talvez seja o mais famoso, né? Provavelmente. O Silêncio dos Inocentes, eu acho que é um outro que mais recentemente ficou muito famoso. Acho que o Norman Bates e o Hannibal Lecter talvez sejam os dois serial killers mais famosos do cinema. Acho que não vejo quem chega muito perto deles, não. Quer dizer, tem os outros, Michael Myers, né? Tem essa galera aí, mas esses dois, até porque as interpretações são muito celebradas, né? Principalmente a do Anthony Hopkins. Então acho que sempre teve esse fascínio. Mas, Michel, qual é o seu filme favorito de serial killer? Nossa, que pergunta difícil. Pode pensar? Tem que responder Pensa, agora sei na lá, lata, faz o que assim. você Enquanto quiser. isso, Thiago, você também acha que tem um fascínio do cinema e do público com filmes de serial killers, com essas histórias, essas Tem. intrigantes? Tem sim. Eu não sei, tem, né, como o Chico falou, eu pessoalmente não tenho tanto interesse por esse tema, nem por histórias policiais, não é algo que me atraia tanto. Engraçado que eu comecei minha carreira no jornalismo como repórter de cidades, então eu cobria muito crime. E não me interessava por nada em relação a isso. Que é distância. Não. Eu convivi com repórteres que adoravam cobrir essa área, então ficavam amigos de delegado Tem muita gente que... e acordavam de madrugada já atrás de pistas de crimes e nunca me interessou tanto assim. Eu não conseguia nem entender de onde vinha o fascínio das pessoas por isso. Mas quando você assiste aos filmes, acho que o que atrai é tentar entender no que essa pessoa pensa, porque essa pessoa consegue ser tão fria em relação a tudo e fazer coisas que os outros não conseguiriam, porque, enfim, se envolveriam demais de uma maneira sentimental com a vida, com o outro, e não conseguiriam agir daquela maneira. Não sei, talvez a diferença, o diferente atraia. Não sei. Cris, e você? Você tem essa relação também? Você gosta de ver filme que fica atraída? O que está acontecendo? O que ele vai aprontar? Ou entender o personagem? Esse fascínio? O que você
imagina. Não, eu também não é um dos meus gêneros favoritos. Eu acho que tem essa coisa que o Chico falou. É o americano que é fascinado por isso, por criar uma estrutura de filme baseada nessa psicopatia mesmo. Mas pra mim nunca foi. Apesar de ter grandes filmes que eu gosto bastante, que a gente já falou alguns deles aqui, ao longo do Cinema na Varanda, como o Zodíaco, Seven, Os Homens que Não Amavam as Mulheres... Mas não era uma coisa assim, é o filme do serial killer. Acho que tem outras coisas, outros elementos no filme que me atraem. Geralmente foi minha impressão, a Cris citou 3 filmes do David Fincher. Foi. E bem citados, eu acho. Porque o que eu vejo no serial killer... No Serial Fincher? Do serial Fincher. Que o David Fincher adora filmes, adora o tema, mas ele nunca... básico, né? Mas ele nunca trata o tema de um jeito linear. Como, Não. eu vou fazer um exatamente. filme só pra mostrar o cara matando várias pessoas e a polícia atrás dele. Não, ele sempre quer tratar de outra questão ali. São 3 filmes de serial killers dele totalmente diferentes. O Zodíaco é um filme mais sobre você, a busca por esse serial killer ser a motivação pra sua vida e meio que um personagem que constrói um sentido pra vida dele na busca por um serial killer, do que um filme sobre um assassino e o que vai na mente de um assassino, enfim, que é o mais básico do cinema americano. E aí você tem, por exemplo, no Homem que Não Amava as Mulheres, a construção da personagem que está em busca do serial killer é muito mais interessante do que a construção da própria personalidade do serial killer, né? Então ele já muda, enfim. No próprio Seven, tem coisas da personalidade dos policiais que é mais interessante do que... E o Mindhunter, que é a série que ele fez pra Netflix, é mais sobre a criação... Isso, ele realmente é um psicopata. E o Mindhunter é mais sobre como se cria a investigação de serial killers dentro da cultura americana do que sobre serial killers. Acho que o David Fincher usa o serial killer para tentar entender um pouco mais a América, o que faz o americano ser como ele é. Eu imagino que seja isso. Ser psicopata. Tá. Eu acho que, primeiro, eu entendo grande parte do fascínio do público com um filme de serial killer por essa possibilidade de tentar desvendar quem é, ou de tentar entender as razões e tudo mais. Mas o que mais me intriga é realmente tentar compreender as personalidades, o que levaram as pessoas a se tornarem serial killers, essa coisa mais psicológica. Então, filmes como Psicose, mesmo do Hannibal Lecter, eu acho que são filmes que me deixam mais fascinados pelo personagem, pela coisa psicológica, e menos... Mas, claro, eu acho que um serial killer, um filme policial básico, mais padrão, ele é um filme atrativo, assim, você corre os olhos ali tranquilamente, você não o tempo passa, é um entretenimento realmente muito interessante, mas assim, eu gostava mais quando criança filmes como O Colecionador de Ossos. Eu acho que hoje em dia, se eu for vê-lo, eu vou imaginar um filme mais muito comercial, muito comum. Você viu O Colecionador de Ossos quando você era criança? Eu já era velho. Mas assim, eu acho interessante o que você falou, porque eu acho assim, tem muitos filmes sobre serial killers que são de prismas diferentes, que tem mecanismos diferentes. Eu não acho que o que a gente falou hoje, ele consegue, ele tenta ser diferente, mas eu não acho que ele consegue ser um filme bom. A gente falou isso, né? Todo mundo falou isso, enfim, na verdade. Mas, por exemplo, tem um filme que é do Michael Powell, que era diretor de vários grandes filmes de fantasia dos anos 40, 50, que o primeiro filme solo dele, se eu não me engano, chama A Tortura do Medo, que é Peeping Tom. Adoro esse filme. É um filme, pra mim é uma obra-prima, um dos meus filmes favoritos, e é um filme filmado com um ponto de vista do assassino. Então é um filme que ele tem ele não precisa nem entrar na coisa, porque ele já oferece de cara um negócio diferente pra você. Então é um filme que eu acho brilhante, assim, maravilhoso. Vários diretores grandes fizeram filmes sobre serial killers que não são exatamente, sei lá, tem esse padrão clássico. O primeiro filme do Terrence Malick é O Terra de Ninguém, com a Sissy Spacek e com o Martin Sheen, que é tipo um road movie com dois jovens psicopatas que assassinos. A gente pode fazer um paralelo com Bonnie e Clyde, né? Totalmente. É uma versão um pouco mais hard, talvez, do Bonnie e Clyde, não sei. Mais indie. Tem o Retrato de um Assassino, que é o Henry, Retrato de um Assassino, que é do... Esqueci o nome do John diretor. McNaughton. John McNaughton, né? McNaughton. Esse filme é muito bom, é com o Michael Hooker. É um filme incrível, de perfil de psicopata, assim, acho fantástico, bem ousado também.
Tem um filme do William Friedkin chamado Parceiros da Noite com o Al Pacino, que Nossa, adoro esse filme. é fantástico esse filme. Incrível. Que o Al Pacino é um policial que se infiltra na noite gay, no Cruising, que é o nome do filme em inglês, que é essa coisa das festas de sexo e tal, dessa coisa de caçar alguém para fazer sexo. E tem um serial killer ali, ele tem que investigar aquilo. Então, assim, eu acho que ele faz um super retrato da noite, assim, e ao mesmo tempo que ele tá fazendo um filme sobre um assassino, a procura do assassino. Tem muitos filmes de terror, que aí já tem de vários tipos. Tem um filme que chama Noite do Terror, em português, é Black Christmas, é do Bob Clark, que depois foi fazer Porques. Mas esse filme pra mim é brilhante, eu acho incrível, um dos melhores filmes de terror sobre assassinos que tem, com a Margot Kidder antes do Superman, de fazer o Superman. É fantástico o filme. E tem os Giallos, que eram filmes sobre serial killers, a maioria, né? Maioria não, mas boa parte, assim. Tem um do Mário Bava, que é seis Mulheres para o Assassino. Tem o Profundo Rosso, do Dario Argento, que é um dos melhores filmes dele, inclusive também é sobre isso. Então, esses filmes, assim, talvez eles busquem uma coisa talvez mais estética, talvez mais conceitual. Ele foge um pouco do modelo de serial killer mais básico. E tem uma comédia que eu adoro também, que é sobre duas velhinhas assassinas, que é Este Mundo é Hospício, do Frank Capra. Muito bom. Tiago, você tem mais alguns comentários sobre esses filmes, outros? Não, perfeita a lista do Chico. O Peeping Tom eu acho maravilhoso. Eu consegui ver no cinema, numa mostra aqui do CCBB. Eu achei maravilhoso o filme. Mas aí, o Peeping Tom, acho que ele já usa a figura do serial killer quase como uma representação do cinema, né? Sim. Do voyeur, do espectador. Enfim, toda essa... Sabe quase que um janelinha discreta. Sabe que foi um filme que acabou com a carreira do Michael Powell, né? Assim, foi muito mal recebido, foi considerado uma coisa meio exploitation demais, violento demais, e as pessoas... Ele teve dificuldade de fazer coisa depois. Eu acho que ele chegou a fazer, mas eu não lembro exatamente o que. E, assim, nunca mais fez um filme que fosse significativo, de verdade. Marcante, assim. E filme de terror, eu acho que usa a figura do serial killer muito pra provocar esse medo muito básico no espectador, primal. que é o medo de alguém louco atrás de Sair você, matando, assim. que vai te matar e te perseguir. Freddy Enfim. Krueger O Fred Krueger acho que é até mais sofisticado porque é alguém que ataca enquanto você dorme, então não tem como você fugir. Ele vai, em algum momento você vai dormir e o monstro vai te pegar. Então nem tem como escapar disso. Depois fizeram o Premonição, que o serial killer é a própria morte. Nossa, essa é muito legal. Então não adianta tentar fugir. Eu acho maravilhoso. Não adianta tentar fugir, porque mais cedo ou mais tarde vem, né? Vai te pegar. Vai te pegar. Mas tem o Halloween. Eu acho que mas ótimo, tem esses que são... Os personagens não tem fantasia. Então, teoricamente, eles são mais serial killers mesmo. E mais tem true. esse serial killer usado como sátira do americano. O psicopata americano, o assassino por natureza. Você gosta do psicopata americano? Quando eu vi, eu não gostei. Cara, mas eu vi há muito tempo. Eu também não gosto, mas eu acho que tem coisas interessantes aí. Como o Thiago levantou essa questão dessa... ver a sociedade americana ali, né? Eu acho isso interessante, mas acaba o filme não convencendo no todo. Talvez eu tenha que rever, né? Um filme dirigido por uma mulher, numa época que não era tão comum esse gênero ser dirigido por mulheres, então... Não sei, na época eu não gostei muito porque esse tom mais satírico acabou me afastando um pouco do filme. Eu achei ele cínico demais. Então, eu acho que ele... Pra mim, a interpretação do Christian Bale eu acho caricatíssima. Eu peguei uma birra dele naquele filme que só fui... Passou 10 anos até ele fazer O Vencedor, que eu acho ele brilhante, achei incrível. Aí eu acho que eu... ele também pode fazer filme bom, ele também pode ter um papel bom. Mas eu não gosto, não. E eu anotei aqui 2 filmes que eu detesto. E eles, curiosamente, são dirigidos por mulher. Então, agora vamos falar que eu sou misógino, mas realmente eu não gosto do filme. Um é o Psicopata Americano e o outro é o Monster, que deu o Oscar pra Charlize Theron. Eu acho o filme muito fraco, muito básico. Eu acho um filme que não... Sabe? Eu acho que se vende muito pela caricatura e tal. Pela maquiagem. Com a maquiagem do que com o restante. Né? Acho fraca a interpretação, não gosto mesmo, assim. É isso. Podemos incluir Taxi Driver nessa seara?
Tem gente que inclui, né? Eu vi listas com um Taxi Driver. Eu não sei, eu não incluiria, não. Eu também não acho que é de serial Eu killer. também não. Acho Eu acho que é mais num psicopata, processo né? talvez, de enlouquecimento. Mas não sei, acho que pega o personagem muito na transição dele. é, Mas eu eu não acho que sou como fã, não. quando você pensa em filmes de serial killers mais psicológicos, talvez você consiga chegar até o limite da fronteira com É porque com aí eu Taxi acho que tem Driver. o Taxi Driver eu acho que é um filme de psicopata, mas não de serial killer. Não acho que ele mata uma vez ou outra. Não Porque o sei o serial que. killer tem o método dele, né? E tem a coisa de serial mesmo, de Mas o sequencial. legal do Taxi Driver é você ver a transformação, né? Quer dizer, Sim. um cara que era um sujeito normal e os fatos vão levando ele a se tornar o psicopata que ele se torna, né? Outro filme que eu acho muito bom é do Michael Mann, é o Caçador de Assassinos, que é a primeira versão do Dragão Vermelho, que depois foi refilmada e é bem fraco. Eu também acho muito boa a versão Mas do é muito Michael bom. Mann, Michael né? Mann, todos os filmes dele é bom. São Michael bons, quase Mann, todos. viu o nome dele? Pode assistir. Exatamente, sim. Um que eu gosto E o Brian muito... De Palma, Vestida pra Matar? Mas era serial killer? Não lembro direito. Sai matando, né? A gente, Sai matando. a gente ampliou aqui o conceito da coisa. A gente incluiu psicopata, sociopata. Porque é o que a gente tava falando, né? Tem filme de terror, tem filme policial, tem filme thriller, tem comédia, quer dizer... Mamãe é de Morte, John Waters. Mamãe é de Morte. Eu nem sou tão fã, mas assim, eu acho que... Eu achei muito engraçado quando eu vi, mas eu já vi há muito tempo. Eu também. Acho que o que tem de semelhante filme de serial killer é essa questão do método, né? Que você vê no Silêncio dos Inocentes, é o assassino que repete a maneira como mata, né? O Silêncio dos Inocentes é o canibal, que trazia aquela estranheza toda. Um filme que eu gosto muito e que ele fica meio eclipsado por causa do Psicose, que também é do Hitchcock, que é sobre serial killer, que é o Frenesi, que é um dos últimos filmes dele, o penúltimo, na verdade. Eu adoro esse filme, acho muito bom, acho ele mais sujo. Já era um Hitchcock que estava meio largado, então ele... Fim de carreira. Fim de carreira, então ele tava topando várias coisas que ele não tinha topado antes. Acho mais sujo, mais londrino, mais não sei. Eu gosto muito desse filme. E um que a gente não pode esquecer, que ele não é exatamente sobre ele, mas tem um personagem que é muito marcante, que é o Stuntman Mike, que é A Prova de Morte do Quentin Tarantino. Sim. Que é, enfim, dá pra entrar na lista, talvez. Outro que talvez dê pra entrar na lista, aí fugindo um pouco do cinema americano, é o francês Os Olhos Sem Rosto. Os Olhos Sem Rosto, exatamente. Que é sobre um médico que a filha sofreu um acidente e ele mata mulheres pra tentar fazer uma plástica com elas na própria filha, né? E aí acaba se tornando esse serial killer, né? Então eu acho que daí surgiu um pouco a ideia do filme do Almodóvar até, né? O Pele que Habito. Pele que Habito, né? Não, ele é uma das principais inspirações. Exatamente. E no Brasil, o Estrangador de Loiras, né? Sim, claro. Memória do Júlio Bressani. Memória do Estrangador de Loiras, do Júlio Bressani, que não é um filme sobre serial killer. Acho que tem muito mais do que simplesmente serial killer. O serial killer é o que faz a coisa, a mola propulsora, mas ali o filme E não são tão comuns, né, casos de serial killers no Brasil. Que bom, né? Eu lembro do Maníaco do Parque e nenhum mais. Não consigo lembrar. Que tenha ficado bom, por né? aí, né? Que bom, né? Legal. Você me perguntou qual o filme favorito. Eu acho que é Emil Vampiro de Düsseldorf. E você, Chico? Eu acho que é A Tortura do Medo. Pipintom. E A Thiago? Tortura do Medo eu gosto muito, mas vou ser óbvio, Psicose. Muito bem. Cris, encerra com o seu filme favorito de serial killers. Não sei. Zodíaco. Zodíaco. Eu adoro Zodíaco. Eu também, Adoro. olha aí, Cris. Eu tô contigo, viu? É incrível. Eu acho que Zodíaco ganhou o melhor filme do David Fincher na nossa eleição da varanda, não ganhou? Tenho quase certeza. Deve ter ganho. Acho que Agora- ganhou acho que sim. Acho que Ganhou ganhou sim. sim. Assistam. Assistam nossos episódios antigos. Vamos então agora falar do Puxadinho da Varanda? Temos temas. Cris, você tem alguma coisa? Então, teve uma hashtag curiosa que subiu na sexta-feira e ficou em um dos primeiros lugares do Twitter, e que eu até fiz um comentário, que era uma hashtag que me chamou muita atenção, porque eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Eu não tava entendendo o que era. A hashtag era #assume Moreira Salles. Eu falei, gente, será que eles vão sair do armário? O que tá acontecendo? E não era Assume o nada governo. disso. Né? Bolsonaro, enfim, não era nada disso. É porque eles conseguiram uma permissão aí para pagar a dívida. Eles vão poder, assim, uma autorização. Eles vão entrar num processo para pagar a dívida do Botafogo. Então, Estamos falando de futebol. Futebol, porque o
Valtinho e o João são botafoguenses fanáticos e decidiram que eles vão ajudar o clube agora. Depois de anos, eles vão tirar o clube do buraco. Então, pra que você precisa de trilhardário árabe pra cuidar do seu time? Eles Vamos pegar o trilhardário brasileiro. Exatamente, eles vão lá salvar o time, então estava engraçadíssimo o Twitter, assim, porque era o Worlds Collide, assim, tinham pessoas que estavam bolando, imaginando como seria a camiseta do Botafogo com o patrocínio do Instituto Moreira Salles. Então, assim, entendeu? As pessoas já estavam Cris, os fazendo Moreira maratona de Salles Central são do Brasil. Moreira assim. Salles são nossos heróis, super-heróis brasileiros, é isso? Não é? Vieram salvar a cultura e o futebol? Eu já vi uma manchete de um artigo deles num perfil que eu achei que definiu bem. São os últimos mecenas brasileiros. Eles vão salvar a arte, o futebol, a pesquisa, a gente não sabe mais o quê. O podcast. Eu ia falar isso. Mas Podia ser hashtag assume Moreira Salles pra eles assumirem as dívidas do Pode Ser na varanda, né? Mas vocês entrem nessa hashtag porque é muito engraçado pro cinéfilo ver o que eles... Ver o povo comentando João Moreira Salles e Walter Salles e fazendo memes. Os memes são E ótimos. os memes são incríveis, assim. Eles falam assim, o que o jovem médio tá comentando hoje? Aí tem uma foto do João e do Valtinho. Eu falei, gente, por que estão falando isso? E era por causa do Botafogo. Botafogo, Muito bom, Botafogo. recomendo essa hashtag, tomara que dê certo. E não tinha gente torcedores que foram até um instituto batendo foto na frente, na fachada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Entendeu? Então, foi uma reunião interessante um Worlds Collide interessante. Assim. Futebol e cinema juntos, é Exatamente. Vamos Muito ver no bem. que vai dar. Espero que façam um documentário sobre isso que vai render. isso. E aí, Chico, e você? Depois... Pode ser exibido no Instituto Moreira Ah, no Salles. mínimo, né? Esse Com foi certeza. o momento Moreira Salles com Cris. Aguarda a hashtag voltar aí de novo. Olha, eu vou recomendar uma amostra, ela vai demorar um pouquinho ainda para começar, mas eu acho que vale a pena ficar de olho. É uma amostra chamada Queer Terror, sobre filmes de terror brasileiros LGBT. Tem muitos. Então, na verdade, tem mais curtas. São 10 filmes. Na verdade, a mostra dura uma tarde. Não, é do dia 7 ao dia 14 de agosto. São 9 curtas e um longa. Todos brasileiros, todos de terror e todos gays LGBT, né? Não pode falar gay que não fica muito pouquinho só. Então tem que falar tudo. E isso vai acontecer em São Paulo, num espaço novo chamado Centro Cultural da Diversidade, que é um lugar da Prefeitura de São Paulo. Olha Bruno Covas abrindo espaço Tá vendo? para Olha o Bruno a Costa comunidade trabalhando aí LGBT. pra cultura. Que Competindo com os Moreira Salles. aí. quem gerencia esse centro é o André Fischer, do Mix Brasil. Quem está organizando a mostra é o Luffy Steffen, que é diretor de documentários brasileiros sobre a cena gay. Ele fez o São Paulo em Hi-Fi, fez a Noite da Paulicéia Desvairada, e ele vai estrear agora como diretor de uma ficção chamado Nós Somos o Amanhã. Baseado, não sei se é baseado naquela música do Balão Mágico. Balão Mágico não, da Xuxa, né? Da Xuxa. Que música da Xuxa? Não Nós sei. somos o amanhã. Disco voador, ó, disco voador. É isso, então dia 7 a 14 de agosto a mostra Queer Terror. Teve Moreira Salles, teve Xuxa cantada. Thiago, Teve você vai Xuxa, trazer teve o quê? curta de terror, Mas são as crianças LGBT. que curtam essa... Não, vamos lá. Moreira Zac Salles, Efron. Moreira Salles, Botafogo, Xuxa, filme de terror LGBT. Brasileiro. Enfim. Exatamente. E aí você, Eu Thiago? trouxe uma recomendação que não é tão recente, mas combina com o tema que a gente falou sobre filme de serial killer. E eu tava pensando como no Brasil é raro ter esse tipo de caso. E tem uma onda agora na Netflix, nos streamings, de documentários sobre crime. É impressionante. Tem vários, se você quiser se perder por um ano só vendo crime, Making você a vai... Murder e por aí vai. Tem paródia, tem tudo. Tem pra todos os gostos. E tem um documentário de crime que é brasileiro, eu fui ver e achei bem legal. Chama Bandidos na TV. Muita gente já assistiu, não é um lançamento tão recente assim da Netflix. Tem 7 episódios. Sofre daquele probleminha da Netflix de documentários que se alongam demais. Esse poderia fácil ter 3 episódios, mas o caso é tão interessante, para quem é brasileiro é melhor ainda, porque é puro Brasil na tela, explodindo. Eu vou contar só em resumo o que seria o primeiro episódio, para não dar spoiler, porque tem muitas reviravoltas o caso. É sobre um apresentador de TV chamado Wallace Souza, que tinha um programa em Manaus chamado Canal Livre, que era uma espécie de Aqui Agora
da TV de Manaus. Era um fenômeno, todo mundo parava para assistir. Acho que era exibido na hora do almoço. E ele mostrava quadros de humor, tinha dança, tinha música, enfim, e tinha muito crime. Ele filmava muitos assassinatos, enfim, muitos bandidos sendo presos, revelados e tudo mais. No final desse primeiro episódio da série, a gente descobre que o apresentador do programa, Wallace Souza, acaba sendo acusado de ter forjado os assassinatos para aumentar a audiência do programa. Você trouxe o Gugu, Thiago! Mas são muitos assassinatos e escabrosos, e que a equipe sempre chegava primeiro porque, no fim das contas, Foi talvez ele que ele tenha encomendado aqueles crimes. Então, assim começa a série. Não é uma obra-prima, não é tão... Mas é muito interessante. Mas é muito interessante, e você acaba encontrando o Brasil que muitas vezes a gente não quer ver, né? Mas que tá lá na Netflix. Escancarado na nossa frente. Então vejam Bandidos na TV. Nós estamos fazendo hoje só sobre Brasil, essa puxadinha hoje, porque o meu comentário, minha recomendação é que o Prime Video da Amazon, nos últimos 2 dias, colocou 6 clássicos brasileiros disponíveis. Dona Flor, Seus Dois Maridos, Bye Bye Brasil, Menino do Rio, Que é Esse Companheiro, Quatrilho e Além da Paixão, do Bruno Barreto. E aí eu tô recomendando esses filmes mais antigos. Inclusive o Bye Bye Brasil eu revi recentemente no cinema, que passou aqui, no IMS, Instituto Moreira Salles. Pô, você chamou Quatrilho de filme antigo, eu me senti muito velho. Não, eu vi no cinema. Você chamou clássicos. Então, isso que eu acho pior ainda. Filme brasileiro indicado ao Oscar. Temos quantas indicações ao Oscar? Mas não é. Então façam Eu vou isso. rever o Quatrilho. Façam isso. Vejam o Quatrilho. Eu vou rever o Quatrilho. Tá, fica o desafio pro nosso ouvinte, que ele é ouvinte corajoso. Eu vou rever o Quatrilho. Vejam o Quatrilho no Amazon Prime. É muito ruim. Eu não vi vou- quando era muito ruim. criança, Eu não vou lembro. rever o... Nossa, eu também tava velho no Quatrilho. Eu não vou rever o Quatrilho porque o mundo já tá e o Brasil já estão muito doloridos pra se ver. Então eu não preciso disso. Eu Entendeu? vou rever o Quatrilho. Então a gente vai fazer a Prometo. cinemateca da Boa varanda sorte, com o né? Quatrilho, é isso. Acho que não Nossa. chega tanto. Não chega Não, tanto. por favor, não. Tem uma outra já eleita pra fazer. Mas porque eu eu- também estava do lado do Michel, inclusive, assistindo o Bye Bye Brasil, e é um belíssimo filme. É o grande filme do Cacá Dias, talvez. Não, Chico, E- aqui, só voltando É ao ótimo. Quatrilho, é que eu tava... Não abandonou o Eu tava Quatrilho. ouvindo um podcast falando sobre filmes brasileiros e tal, e eu acho que é incrível como a gente guarda na memória coisas erradas, né? Nossa memória não extrai. Então era aquela coisa, os filmes brasileiros maravilhosos, tem Central do Brasil, tem Cidade de Deus, tem o Quatrilho. Meu Deus do céu, não pode, não é bom o Quatrilho. Então, gente, olha, vou Pegar- vou pegar a quebrar linha essa do ideia falsa Polêmica. que a gente guardou na memória. Não sei por que vocês guardaram, vocês vão ser crianças quando viram o Quatrilho. Não é bom esse filme. É muito ruim. É, muito Muito ruim. Muito, Muito ruim. muito. Aquele cinema datado. Não, é já era muito ruim. datado quando foi lançado. Exato. Parece aquela novela da Manchete velha que passava de madrugada. Isso, da Manchete. Não, muito Antes ruim. de Pantanal. Sério, desculpa aí Vejam o Quatrilho. quem produziu o filme tá ouvindo. Espero que É do ninguém... Barreto também, né? Fábio Barreto. enfim. Foi indicado ao Oscar por um acaso. Não. É. Vejam no Amazon Prime, vocês vão ver que é ruim. Bom, destruíram uma das minhas 6 recomendações, sendo que um outro que eu Porque nem você chama vi. de clássico. Eu só nem por vi. isso. É clássico. Já tem mais de 20... É. Quanto? Tem 30 anos esse filme já? Quase, Não, né? tem 20 e poucos, mas assim, isso 20 e não faz um muitos. claro. 25. 25, muito bem. Vamos para aquele momento, então? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte, deixem suas mensagens Sejam elas quais contra foram. o Quatrilho. Vocês vão assistir a esse filme, meu Deus do céu. Não é possível agora, eu vivi o suficiente pra ver o Quatrilho sendo valorizado. É muito ruim, né? Vamos já fazer- não bastasse tudo que a gente tá sofrendo no Brasil hoje. Ô Tiago, vou fazer um desafio para os nossos ouvintes. Citem um filme brasileiro pior do que o Quatrilho. Cinderela Baiana não citaria porque eu acho Não, melhor. É ótimo, muito é melhor. muito melhor. Nossa, É pra horrível o comparar. Quatrilho, Mas, é assim, qual ruim. é o pior filme brasileiro e por que é o Quatrilho? Isso. Cite um filme ruim, super valorizado e por que o Tô Quatrilho? louco pra rever o Quatrilho e achar bom. Vamos e ver o aqui Quatrilho, é DVD. péssimo. Michel, bicho, não vai é acontecer péssimo. isso. É aquele tenho cinema, certeza absoluta. aquele cinema acadêmico, sabe? Não, Ruim. e é assim, não tem ritmo, é um Não, filme, nossa, não, é não. muito ruim. Sua avó ia achar chato. É, exatamente.
Vamos lá. Nicolas. Não, então, cinema Fora que é Cantinho sobre do Mil, nada. olha aí. Perdeu o controle da... Cantinho do ouvinte, vocês deixem comentários lá no cinemanavaranda.com. Essa semana a gente falou sobre filmes de serial killer. A gente queria saber quais são os filmes preferidos Exatamente. desse subgênero tão querido pelos Tão americanos. querido e amado, idolatrado. Vocês salve, salve. gostam? Vocês gostaram do filme do Ted Bundy? Sim, não? Justifiquem a resposta lá no nosso blog, Cinema na Varanda. Sobre o episódio da semana passada, o Rei Leão, a gente teve alguns comentários aqui no blog. O Nicolas, ele disse que discorda do Chico quando ele fala sobre filmes desnecessários, Chico. Ele diz que não existe isso, nós vivemos em bolhas e tomamos o mundo pelas nossas experiências. Imagine um filme maravilhoso, Persona, do Bergman, por exemplo, Michel. Sim. Fazer um remake para nós seria algo desnecessário, mas um público que jamais sentará numa sala de cinema de arte, que tem acessos limitados, que não permitem ver uma mostra do Bergman, talvez nem saiba da existência desse filme e talvez mereça conhecer a obra, nem que seja numa nova versão americana com estrelas de Hollywood como Kate Blanchett e Scarlett Johansson. Cara, Ele já até Nicolas, escalou, que legal. então, eu tava concordando com você e eu falei contra essa história de filmes desnecessários, mas, cara, Persona, remake com Kate Blanchett, cara, errado, né, Chico? Aí, eu acho que ele próprio justificou o que a gente dizia. O que você acha, Chico? Não posso opinar. Não vai refazer Persona, né? Achei um exemplo meio ruim. Tudo Por exemplo, quando o George Clooney e o Soderbergh fizeram Solaris, foi muito legal, né? Todo mundo foi terrível. atrás de ver o Foi Tarkovsky. terrível. Então, Nossa. Não, tem coisas horríveis naquele Solaris. enfim. Adoro o podcast de vocês, principalmente quando a Cris fala Opa! e participa das críticas. Já que alguns varandeiros que não quero nomear têm preconceito com séries, bem que a Sou Cris eu, né? poderia ter um quadro Ele me fixo. odeia, gente. Ele me odeia. Bem que a Cris poderia ter um quadro fixo comentando séries ordinárias da Netflix, do Globoplay, da BBC, comentando reality shows, além de fofocas baratas que já são parte indispensável do podcast. Abraço a todos. Então, Cris, ele quer você no podcast inteiro. Eu acho também. Comentando. Vamos que tem que meditar ter. sobre isso, né? Vamos pensar bem com calma, né? Muito bem. Eu vou dizer que a Cris, ela comenta 100% dos filmes e séries que ela assiste. 100%, com certeza. Ou seja, Pouca coisa. A Joana Freitas enviou um comentário agora. Eu nem tinha lido, vou ler Olha, aqui vamos- em Enquanto real estamos time. gravando. Real Exato. time. As Nossa. pessoas também estão ouvindo real time. Confesso que me assustei um pouco quando vi que o episódio tinha 1 hora e o único filme da semana era o Rei Leão. Mas fiquei... É bom saber que nossos ouvintes estão na mesma vibe aqui da varanda, né? Essa coisa um pouquinho ranzinza. Vi o Rei Leão no tema, nem quis ouvir. Já não queria Já nem ouvir, ia jogar né? fora. Enfim, mas fiquei muito contente ao ouvir as discussões sobre a Ancine. É muito importante que esses assuntos sejam divulgados e gostaria de parabenizá-los por não terem medo de usar a plataforma do Cinema na Varanda para isso. A gente não tem medo, né? Não tem. Nenhum medo. Aliás, eu queria aproveitar para recomendar o podcast da Folha de São Paulo. Folha, o Expresso... Expresso Ilustrado, é isso? É isso aí. Essa semana o tema é Ancine. Tem uma entrevista com a jornalista Ana Paula Souza, que estudou sobre fomento ao cinema, então ela explica direitinho essa questão da Ancine. Não, é bem legal. Ela fez, tem 20 minutos. ela fez um texto muito, muito bom. Vale ouvir se você quiser Entender um pouco mais entender um pouco as mais. funções da Ancine, É bem a legal. importância, é bem legal. Quanto ao Rei Leão, não tenho muito o que comentar, pois quando fui ao cinema, todas as sessões do dia estavam esgotadas. Então acabei vendo o original pela primeira vez esse fim de semana para poder acompanhar melhor o podcast. Ela não conseguiu ver o Olha, filme. né? Tim Michel e Tim Chris. tá vendo, né? Tá vendo? Não estamos sós. Não somos só a gente, tá vendo? Aí ela comentou o original. O roteiro é bem interessante, simples e enxuto. O que mais me encantou no filme foi a estética. Então eu imagino que o filme de 2019 perca muito sem o visual colorido da animação. Depois de ouvir o episódio, me convenci de economizar o dinheiro para as estreias nacionais que estão por vir. Olha, gostei. Muito bem, muito Fomentando bem. o cinema nacional. Nota 10. Muito bom. A gente prometeu no Twitter responder a pergunta do Vincent Cessering. Eu nunca sei pronunciar o nome dele corretamente, tomara que eu tenha acertado. Ele disse, no Melhores do Semestre, vocês falaram que o público se acomodou e não buscou um cinema fora do eixo comercial, mas acho que tem um peso grande na questão da distribuição. Em Rio, Brasília, Curitiba e São Paulo chega tudo, claro, mas o resto... A gente também acabou falando disso, né? Dessa questão de os filmes em streaming, eles oferecem
pra todo o Brasil assistir ao mesmo tempo do que as estreias que ocorrem, infelizmente, em alguma dessas cidades que você citou aqui. Então é meio antagônico, né? A gente quer que as pessoas vejam os filmes do cinema, mas a gente sabe que os cinemas só de 4, 5 cidades exibem os filmes, então eu acho interessante o formato de estrear filmes em streaming também ao mesmo tempo no cinema, porque você permite que quem não tá nesses centros veja. Não, e eu acho que boa parte do que estreia vai pro streaming depois, né? Mas vai muito depois, às vezes. Mesmo que vá né? depois, assim, mas ele estreia também, ele tem esse negócio. E hoje em dia eu acho que o prazo é menor, né? Entre a estreia comercial no cinema e tal, e os streamings. No Now, por exemplo, que não é exatamente um streaming, mas, enfim, você consegue ver muitos filmes novos. Tem muitos filmes de distribuidoras pequenas, tipo a Supamungan, a Zeta, que vão pro Now. Então eu acho que, enfim, tem essa coisa. É claro que a gente gostaria que todos os filmes menores, inclusive todos que entraram no nosso top 10 aí, tivessem passado no cinema em todo o Brasil, pra todo mundo ver, porque tem filmes muito bons. E olha, esse é um problema antigo. Eu concordo que o streaming tem essa vantagem de democratizar o cinema. Eu acho, não tem nada contra, a gente já discutiu esse assunto aqui. Mas acho que tanto eu quanto o Chico, a gente vivia, quando mais novinhos, uma realidade de morar em cidades que não tinham um circuito grande de cinema. Eu morava em Brasília, o Chico morava em Maceió. Então, muitas vezes eu vinha para São Paulo nas férias para ver filmes no circuito de arte. Não tinha Netflix, não tinha torrent, não tinha nada. Então, você tinha que viajar para ver os filmes. Então, não é um problema tão recente, nem por isso eu queria o fim do cinema e mandem fitas de VHS para eu ver em casa que vai ser melhor. Não, acontece, né? Sempre foi muito concentrado, infelizmente, a distribuição de cinema aqui no Brasil. Não, totalmente. Assim, quando eu comecei a me interessar por cinema, tinha 5 salas na cidade que eu morava, que era Maceió. Logo 5 salas. Que passava, né? Então era muito pouco o filme. Né? Os filmes mais independentes, mais alternativos, não passavam. Mesmo assim, passou o Quatrilho em Brasília. Você não, vê, né? O Quatrilho foi passou no shopping. Mas Brasília é uma das cidades principais. Mas o circuito era minúsculo. Mas Quatrilho é um clássico, foi indicado ao Oscar. Tá fora de Rio e São Paulo, mas eu acho que é um clássico que foi indicado ao Oscar. Só isso já garante ele como um clássico brasileiro. Ai, meu todo Deus clássico é filme bom. Michel vai ter que ver essa bosta desse É verdade, existem clássicos ruins. Exato. Né? Enfim, Exato. Plano 9 do Espaço Sideral tá pra provar que não sei qual é o conceito disso. Mas só buscando aqui um comentário. Os filmes da Xuxa dos Trapalhões são todos clássicos. Não, Trapalhões tem vários filmes ótimos. Se é esse o conceito de clássico, tá, é clássico. O Vitor Almeida, quando soube que a gente ia falar sobre o filme do Ted Bundy, com o Zac Efron, deixou um comentário lá no Twitter: um serial killer desses a gente já encomenda até a funerária. Acho que com isso a gente vai... Olha, pintando aí um comentário pra o... Temos um favorito já pro prêmio Henrique Miura no Varanda Awards. E fica a lição de casa aí pra vocês, ouvintes, o Quatrilho no Amazon Prime, né, Michel? É isso aí. Recomendação do Michel, Quatrilho, um clássico. Um clássico do cinema brasileiro. Vocês vão ver belas paisagens do sul do Brasil. Vocês vão ver, eu não sei porque eu nem lembro, mas que é isso? Tá na história. Até semana que vem, tchau! Tchau.